Em um discurso transmitido na TV, agora há pouco, o líder supremo do Irã voltou a ameaçar Israel e disse que o país não vai durar muito tempo. Ele também se manifestou sobre os mísseis disparados nesta semana, que deixaram morto na Cisjordânia. O Luca Bassani está de volta e vai fazer um resumo para a gente sobre o pronunciamento de agora há pouco, né, Luca? Exato, Rafael. Durante esta sexta-feira, que é o dia sagrado para os muçulmanos, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, durante a oração pela manhã, disse que o Estado de Israel não durará muito tempo e que, não importa os esforços do Estado judaico, que o Hamas e o Hezbollah continuarão atuando para eliminar o Estado judeu. Ao mesmo tempo, nós vemos que ele disse que a resposta dada pelo Irã, os ataques cometidos pelo Irã contra Israel durante esta terça-feira, foram legítimos e podem ser repetidos caso o país se sinta novamente ameaçado. E disse também que caso os Estados Unidos se envolvam, também se transformarão em um alvo legítimo de toda a resistência iraniana, assim chamado por Ali Khamenei, o grupo de diversas facções terroristas espalhadas pelo Oriente Médio que tem atingido Israel e outros países ocidentais durante os últimos 30 anos. Provavelmente, ao longo deste final de semana, muitas repercussões acerca da fala de Ali Khamenei emergirão diretamente do Ocidente, além, é claro, da expectativa para uma resposta de Israel aos ataques cometidos, já que isso foi prometido pelo premier Benjamin Netanyahu e até mesmo especulado pelo presidente Joe Biden ontem, quando se referiu a um possível ataque às instalações petrolíferas do Irã, o que fez naquele momento o preço dessa commodity subir bastante no mundo todo. Ao longo deste final de semana, continuaremos aqui então de plantão sobre as questões do Oriente Médio e voltaremos ao longo da programação da Jovem Pan News. Valeu, Luca. Luca Bassani, ao vivo, direto da Europa. Ameaça gravíssima essa feita pelo líder supremo do Irã, colocando em dúvida, inclusive, a existência de Israel. O Fabrício Naitsky está por aqui para a gente continuar falando sobre este assunto, né, Naitsky? Bem-vindo, bom dia. Bom dia. E-mails enviados por um funcionário do Pentágono para a Casa Branca mostram que o governo americano foi alertado sobre possíveis crimes de guerra cometidos pelo exército de Israel na faixa de Gaza. O Naitsky tem os detalhes e vai contar para a gente o que estava escrito nesses e-mails, Naitsky. Olha, o principal ponto era em relação à retirada em massa de pessoas na cidade de Gaza logo no começo do conflito. Então, a gente está falando de outubro do ano passado. Segundo esse e-mail do Pentágono para a Casa Branca, isso poderia configurar um desastre humanitário e violar a lei internacional. Vamos lembrar do caso. Hamas invade o território de Israel em 7 de outubro. No dia 8, Israel já começa as operações na faixa de Gaza e pede a retirada dos moradores da cidade de Gaza, ou seja, mais de 1 milhão de pessoas, em direção ao sul do enclave do território palestino. As autoridades, a comunidade internacional na época chegou a alertar, falou: vocês estão pedindo para muita gente sair num período muito rápido de tempo. O tempo disponibilizado pelo exército de Israel foi de menos de 24 horas para que essas pessoas abandonassem as suas casas e fossem em direção ao sul, a cidade de Khan Yunis, a cidade de Rafah, e isso poderia configurar um crime de guerra, violar a lei internacional. Quem mandou esse alerta foi a Dana Stroh, que é a vice-assistente, ou era vice-assistente, da Secretaria de Defesa do Pentágono para o Oriente Médio. E esse e-mail foi disparado no dia 13 de outubro, ou seja, 5 dias depois de Israel começar as operações ali na faixa de Gaza, 6 dias depois da invasão do Hamas ao território israelense. O e-mail também alertava para o seguinte: foi uma série de e-mails disparados ali ao longo de 2, 3 semanas aproximadamente, e um deles também falava para um alerta para o rápido aumento de mortes na região, por conta justamente dessa operação. Israel entrou com bastante força no território da faixa de Gaza, a gente lembra disso aqui, inclusive a nossa cobertura, como a gente acompanhava a cada hora o número de mortos subindo com muita velocidade, e também alertou para as relações dos Estados Unidos com outros países do mundo árabe, por conta do apoio americano ao governo de Benjamin Netanyahu. O Pentágono disse: esse apoio que a gente tem dado a Israel pode dificultar as nossas relações com outros países da região, pode colocar os Estados Unidos também numa linha de perigo. E aí tem uma questão importante também que esses e-mails admitiram, que o Pentágono alertou a Casa Branca em relação a isso tudo,
tudo, e que houve uma mudança no estilo da mensagem de Joe Biden. Biden, depois do começo dessas operações de Israel, passou a focar também na questão dos civis palestinos que acabaram sendo mortos. E isso pesou positivamente para Joe Biden e fez também uma diferença na pressão que ele colocou contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, pedindo inclusive para que ele tentasse adiar um pouco a invasão terrestre na faixa de Gaza, para permitir esse deslocamento mais seguro dos civis palestinos que não tinham nenhum tipo de relação com o Hamas ou com qualquer grupo terrorista que fosse, e aí teria então tido um impacto na ação do exército de Israel. Como é que isso reflete hoje? Bom, primeiro que a gente ainda vai ver até que ponto que crimes de guerra nessa região serão julgados e serão condenados, tanto do lado de Israel quanto também do lado do Hamas, sem sombra de dúvidas. Mas há também a questão das eleições dos Estados Unidos. A gente não pode esquecer desse ponto, porque os democratas enfrentaram e seguem enfrentando muita pressão, inclusive dos seus próprios eleitores, que reclamam que o apoio americano a Israel foi muito forte em relação, em relação ao apoio ou à mensagem de paz que eles teriam que levar à região para tentar um cessar-fogo. Isso pode pesar negativamente para os democratas, lembrando que o Donald Trump tem uma opinião um pouco contrária em relação àquilo que os democratas fizeram nesses últimos anos a nível de conflitos internacionais, de menor interferência. A gente vê essa postura de Trump em relação ao conflito Israel-Palestina, a gente vê também em relação ao conflito Ucrânia e Rússia. Pois é, deixa eu acionar o Cristiano Vilela, porque esse escrutínio vai ser feito em algum momento, né, Vilela? Como bem lembrou o Fabrício aqui, tanto pelo horror imposto pelos terroristas do Hamas no dia 7 de outubro do ano passado, aliás, segunda-feira agora vai fazer um ano, né? Como aquilo aconteceu, os métodos utilizados, a forma como os reféns foram tratados, muitos foram mortos, outros estão sendo mantidos em cativeiro, em que condições isso se dá e também em que condições se deu a resposta de Israel, se ela foi no nível devido, se ela se deu respeitando as regras da guerra, porque até uma guerra tem regras, né? Mas a gente parece muito longe dessa possibilidade de passar esse momento da história em revista, porque nós estamos diante de um agravamento daquilo que aconteceu na faixa de Gaza, pelo menos do ponto de vista retórico, né? Luca Bassani estava dizendo agora, o líder supremo de Israel ameaçando aniquilar o Estado de Israel. E Israel já disse que vai retribuir ao ataque por mísseis feitos pelo Irã, ou seja, enfim, a coisa está absolutamente fora de controle, né? Exatamente, Colombo. Estamos aí em vias de completar um ano desse conflito e o final dessa guerra, o final desse conflito está cada vez mais distante. E o fato é que a análise feita pelos organismos internacionais, pelos representantes da comunidade internacional, pelos chefes de Estado, embora haja um natural alinhamento de um Estado em apoio a um lado ou apoio ao outro lado nesse conflito, é importante que se busque sempre fazer com que tenhamos um menor número de vítimas, especialmente vítimas civis. Nesse sentido, o posicionamento dos Estados Unidos, por exemplo, muito embora muito próximo a Israel, ele tem sido, ao longo desse quase um ano, no sentido de se buscar formas de justificar, de dar apoio a Israel, mas de estimular que haja realmente um contragolpe, levando o menor número de pessoas, o menor número de vítimas. E eu vejo que justamente esse tem que ser o foco. Você colocou bem, Colombo, a história ela vai fazer o julgamento desses atores. E o julgamento ele vai se dar, muito embora deva-se compreender as razões e os argumentos geopolíticos desse contexto conflitivo, mas a história realmente ela vai mostrar aqueles que foram responsáveis por sequestro, por matança de civis, por situações como essa que de fato chocam e vão chocar por bastante tempo ainda a humanidade.